Desde o final de novembro, o mercado do boi gordo tem registrado uma pressão de baixa nos valores da arroba no mercado físico. Mas como deve se comportar o mercado agora em dezembro e também em 2025? Sobre essas perspectivas, conversamos ao vivo com o analista de mercado da Radar Investimentos, o Douglas Coelho. Muito boa tarde, Douglas. Obrigado pela entrevista. O que foi mais intenso? A recuperação importante que nós vimos ou a pressão de baixa dos últimos dias? Olá, Jorge. Olá a todos os amigos da Agricultura BR. É um prazer falar com vocês. Obrigado. Exato. Essa valorização que a gente teve em 2024 foi uma das maiores da história do boi gordo, né? Nem em 2019, nem quando a gente viu a China habilitando mais plantas, a gente viu uma recuperação tão forte no período tão curto. Então, sim, foi uma recuperação que teve grandes proporções num período reduzido. Houve agora nas últimas semanas, nos últimos dias, uma correção, mas uma correção breve, perto do que a gente viu no movimento de alta aí, iniciado em setembro, outubro, novembro. É uma correção breve, pequena, justamente para equilibrar, né, essa questão do setor como um todo. Mas o que a gente vê são preços aí relativamente sustentados na casa de 305, 310, quando a gente olha para os preços de balcão aqui em São Paulo hoje. Eu conversei recentemente com o diretor da Atenagro, Maurício Palma Nogueira, sobre 2024, e ele disse o seguinte, queria saber se você concorda. Ele disse o seguinte, que 2024, no cenário do boi gordo, mercado físico, termina acima das expectativas otimistas para o ano. O que você pensa sobre isso? Sem dúvida, eu concordo em gênero, número e grau com ele. Quando a gente olha, né, a dinâmica da arroba, lá em junho, lá em julho, antes do confinamento sair, nenhum pecuarista, nenhum analista, nenhum consultor mais otimista tinha uma expectativa que a arroba ia dar uma elevação, uma alta aí de quase R$ 100 em 3 meses, em 4 meses. Né? E foi isso que aconteceu. O mercado teve uma dinâmica bem forte, a gente teve um ano em que a seca foi latente, a indústria exportadora ficou mais atuante, os abates ficaram bem acelerados, o dólar também correu em níveis mais elevados, tudo isso colaborou por uma oferta que ficou bem abaixo da demanda, né? Principalmente demanda externa. Então isso puxou sim os preços e ficou acima das expectativas mais otimistas praticamente de todos os elos do setor. Que leitura você faz do mercado futuro do boi gordo, que nos últimos dias, daqui a pouco vamos atualizar esses contratos futuros na B3, nos últimos dias registrou alta nos contratos para entrega futura de boi gordo. Que leitura você faz disso? Bom, o mercado futuro nada mais é que a expectativa de todos os participantes da B3, né, para a média dos últimos 5 dias úteis do indicador físico do boi gordo. Então, quando a gente olha no início dessa semana, o mercado futuro, existe uma curva de preços, né? E até fazendo uma comparação, o que a gente tem agora é uma reta. A gente vê aí janeiro bem próximo do fevereiro, bem próximo do março, bem próximo do abril. Então, a gente olha para o mercado futuro e a gente entende que os participantes estão analisando que essa porção de dezembro agora, essa segunda parte de dezembro, pode ser um período mais tímido de movimentações. A gente vê preços sim ao redor de 310 no mercado físico, mas pode vir para 300, pode vir para 320 nesses próximos dias. O fato é que a liquidez no mercado físico diminui. A gente vê que boa parte dos frigoríficos aqui de São Paulo, das regiões vizinhas, estão com escala praticamente prontas até o início de janeiro, então não tem muita coisa para acontecer. Agora, olhando para janeiro, a gente tem algumas variáveis que a gente deve prestar atenção. O dólar, nesse nível elevado, acima de 6, como a gente comentou, é um ponto inflacionário. A gente tem uma renda disponível da população que está enxuta. Em janeiro a gente tem impostos, materiais escolares, dívidas assumidas no ano anterior. A gente teve também uma sinalização de juros, né? Teve uma alta de 1 ponto percentual, possivelmente a gente deve ter mais uma alta de 1 ponto percentual em janeiro e 1 ponto percentual em março. Esse ponto
quando a gente olha para o endividamento da população, ele é nocivo, né? Com juros altos, quem tem mais caixa consegue deixar esse caixa mais gordo, consegue rentabilizar maior esse caixa, e quem tem mais dívida, a dívida tende a crescer. Então, esse é um ponto de atenção para o início de janeiro, quando a gente olha para a saída, para a demanda de carne bovina, foi o grande destaque de 2024. Em janeiro, as exportações para a China devem estar ainda tímidas e o mercado doméstico também sente um pouco essa renda disponível da população relativamente mais curta. Consumo interno de carne bovina agora fica aquecido em função das festas. Janeiro, você disse, os impostos, os gastos acabam intimidando o consumo de carne bovina. Mais para frente, o que vocês projetam para o consumo interno de carne bovina do brasileiro? Perfeito. A demanda doméstica não deve ter tanta alteração. Ela vem de níveis, né, que tem pouca oscilação, enquanto a demanda externa que tem uma oscilação maior, né? Possivelmente a gente deve ter um bom consumo para 2025, assim como a gente teve para 2024 também. O ponto que a gente deve prestar bastante atenção é o nível dos abates. Em 2023 a gente teve um bom nível de abates de fêmeas, de matriz, em 2024 também. Em 2025 a margem da cria pode dar alguma guinada e essa oferta de matriz, a oferta de fêmeas deve ficar um pouco mais restrita. Pelo lado das exportações, a gente tem Trump nos Estados Unidos. Quando a gente viu o último mandato dele, a gente tinha um cenário de guerra comercial, as commodities, principalmente agrícolas, foram beneficiadas. Isso pode também refletir para a carne bovina, ficar em níveis sustentados. Mas, olhando como um todo, a gente acredita em um ano bom de consumo, tanto doméstico quanto externo, e principalmente o externo, né? O doméstico a gente tem alguns pontos, algumas lições de casa para fazer, principalmente o fiscal, que pode atrapalhar ou ajudar essa questão do consumo, né? Tem muita coisa ligada a essa lição de casa que a gente precisa fazer dentro de casa aqui. Nós temos visto praticamente com unanimidade entre os analistas de mercado que 2026 será mesmo de uma boa virada de ciclo. Eu não sei se você concorda com isso, qual é a sua avaliação? E se for uma avaliação positiva de que nós teremos sim uma boa virada, quem é que vai na frente? A cria ou o boi gordo? Perfeito. Ótima pergunta. A pecuária, eu costumo dizer que é uma ciência mais biológica do que uma ciência matemática, né? Então, apesar da guinada de preço que a gente teve agora, quase R$100 em 3, 4 meses, a gente tem uma expectativa, sim, ainda é uma expectativa, que 2025 e 2026 essa oferta de matrizes fique mais enxuta e que haja uma virada de ciclo, né? Essa virada de ciclo, geralmente, é acompanhada pelo bezerro, né? Pela cria. Então, a margem da cria que acende essa luz no final do túnel do pecuarista, em que ele deve fazer ou reter mais matriz ou descartar mais matriz. Então, com o bezerro indo na frente, né, ele dando essa primeira puxada, possivelmente o gordo também deve acompanhar. E quando a gente olha para o gordo, a pecuária também parece uma atividade quando a gente compara com uma mola, né? Ela apanha da inflação e, de repente, num determinado momento, essa rentabilidade deslancha. Então, seria algo nesse sentido. A margem da cria dá a luz no final do túnel, o bezerro começa a melhorar, o pecuarista vê que é necessário ele deixar as matrizes dentro da propriedade, investir no rebanho, né? E aí o boi gordo costuma acompanhar também e seguir essa tendência. As escalas de abate, você já mencionou que elas estão mais confortáveis até o começo de janeiro, né? Portanto, hoje, dia 16, temos aí pelo menos duas semanas, um pouco mais, de conforto para a indústria frigorífica com as escalas de abate. Por que elas subiram? Por que eles conseguiram administrar? Foi uma isca que a indústria jogou, aumentando os preços agora recentemente, o pecuarista entregou sua mercadoria e agora ela volta atrás? Qual é a avaliação que você faz disso? Bom, a nossa avaliação é que dezembro é um mês tipicamente mais morno quando a gente olha para outubro e para novembro. Então, algumas indústrias entraram em férias coletivas, né, a partir de meados de dezembro, então isso por si só reduz um pouco aí essa competição por matéria-prima entre os frigoríficos. A gente vê sim que o volume de animais terminados também tende a ficar um pouco mais
mais contido, né? Então, as indústrias que pagaram mais caro conseguiram levar essa última porção do confinamento. Os animais de pasto ainda não têm vigor para sair com volume, para fazer alguma pressão de preço, mas é fato que esses últimos animais de confinamento em que a indústria conseguiu pagar um pouco mais, ela deu sim algum alento, algum alívio às escalas de abate. E com essas escalas de abate praticamente prontas até o início de janeiro, as indústrias têm feito negócios esporádicos, né? Eu arrisco dizer que a dinâmica da indústria em janeiro deve ser alguma coisa de comprar boi da mão para a boca, né? Algo vendo esse consumo direto no mercado doméstico, uma exportação que não tem muita coisa para acontecer, mas é fato sim que a gente teve um ano em que a arroba subiu bastante, boa parte dos pecuaristas conseguiu aproveitar esses preços, muitos também que estavam fora entraram fazendo algumas ferramentas de proteção de preço, né? Principalmente o seguro de preço mínimo, ou seja, conseguiram proteger para baixo e vender mais caro. É natural que o ritmo fique um pouco mais lento agora, que a indústria tire um pouco o pé do acelerador, justamente porque a exportação em dezembro e janeiro é mais tímida e praticamente os abates aí para matéria-prima, para a carne que vai chegar nas gôndolas, né, no Natal já está meio que contratado. Então, não há muita correria nesse momento agora. A indústria também dá um passo para trás e o pecuarista fica mais calmo, mais morno nos negócios. Douglas, vamos voltar a falar do ciclo pecuário, que praticamente é unanimidade dos analistas de que nós teremos, de fato, essa mudança, teremos preços melhores. Um ciclo vai durar o quê? 5 anos, 4, 6 anos, dependendo dos cenários, das variáveis. Qual é a projeção que vocês fazem hoje para os próximos anos? Bom, tudo que a gente falar na pecuária a partir de 6 meses, 1 ano, né, tem muita água para correr debaixo dessa ponte. A própria B3 aí negocia contratos até maio, outubro ainda está meio incipiente, né? E é engraçado que a gente vê, sim, no ciclo pecuário, quando a gente olha para os outros ciclos pecuários, né, ao redor de 4 anos e meio, 6 anos, mas isso não é fixo, né? O confinamento tem crescido também, tem acelerado essa engorda desse animal. A própria China, buscando um animal mais jovem, tem mudado no nosso setor também e entregar esses animais mais jovens para um país que é um grande importador, um grande consumidor de nossa carne, é importante também para o nosso setor, mas é fato sim que deve ser uma crescente, né? Acho que a China, e com esse dólar relativamente alto, deve ter uma grande participação em 2025, ou seja, a nossa exportação deve continuar como uma via importante de escoamento da produção. Aqui no mercado doméstico, se a gente não tiver grandes choques, né, pelo lado fiscal, se a lição de casa for feita, o consumo doméstico deve permanecer praticamente nos mesmos níveis. E assim, como a gente comentou antes também, a arroba apanha bastante da inflação, né? O pecuarista em 2022, 2023 sofreu bastante. Talvez em 2024 a gente tenha tido só uma pitada dessa correção. É possível que mais correções devem vir aí paulatinamente, ou seja, de maneira gradativa, em 2025 e 2026 também, com essa virada de ciclo. É mais do que necessário para a gente ter essa oscilação, né, entre as culturas, o pecuarista também ter margem, né? A indústria teve uma boa margem nos últimos anos, né? É natural também ter essa oscilação, é saudável para que o setor siga firme para os próximos anos aí.